Capítulo 8. Camuflagem. O eco da falsidade. O sino da escola secundária de Suzurã soava com sua familiar batida oca e metálica, anunciando o fim das aulas. Os corredores encheram-se instantaneamente com o murmúrio de centenas de vozes jovens, o arrastar de sapatos no linóleo e o cheiro de giz misturado com a madeira antiga dos armários. Para a maioria dos alunos, era um dia como outro qualquer. Mas para a professora de literatura, senhora Kobayashi, e alguns de seus alunos mais observadores, algo sutilmente fora de lugar começava a se manifestar. A senhora Kobayashi, uma mulher metódica e atenta, notou primeiro o livro. Ela o havia deixado sobre sua mesa, aberto na página 47. Ao retornar do intervalo, ele estava fechado, e a página marcada era a 74. Um som suave de atrito, como o papel deslizando, foi o único que ela notou antes da mudança. Ela balançou a cabeça, atribuindo à própria distração. Mais tarde, no corredor, a aluna Akemi comentou com sua amiga Yumi: "Juro que a mochila do Kenta estava no chão quando saímos da aula de matemática. Agora está em cima do armário." O som abafado de um objeto de tecido sendo movido fora de lugar, quase inaudível, foi o que Akemi percebeu. Os incidentes eram pequenos, quase imperceptíveis, mas se acumulavam. Um som de passos no corredor quando não havia ninguém, o ranger de uma porta de sala de aula que ela tinha certeza de ter fechado, um cheiro sutil e adocicado, quase enjoativo, que parecia vir dos cantos mais escuros da escola, misturando-se ao familiar odor de mofo e desinfetante. O silêncio entre as aulas tornava-se mais pesado, quase denso, como se o ambiente estivesse absorvendo o som. A estranheza escalou na aula de artes. Kaito, um dos alunos mais talentosos, estava terminando um desenho de paisagem. Ele se afastou por um momento para pegar um lápis de cor. E ao retornar, seu desenho estava ligeiramente diferente. Uma árvore a mais, uma linha distorcida, o som de algo macio sendo riscado no papel fora de seu campo de visão. "Senhora Kobayashi?" chamou Kaito, sua voz um pouco rouca. "Meu desenho, ele mudou." A professora se aproximou e o cheiro adocicado e enjoativo pareceu mais forte ali. Ela examinou o desenho. De fato havia algo errado. As linhas não eram as de Kaito. O zumbido baixo e constante, quase imperceptível, começou a preencher o ar, vibrando nos ossos de Kobayashi. Então veio a voz. "Kaito, você terminou?" perguntou uma voz que soou como a da senhora Kobayashi, vinda do fundo da sala. Mas a verdadeira senhora Kobayashi estava bem ao lado de Kaito. A voz era familiar, mas tinha uma qualidade desligada, um eco sutil que a tornava estranhamente falsa. Todos na sala se viraram. Lá, perto da janela, estava outra senhora Kobayashi. Idêntica na aparência, mas o som dos seus movimentos era um pouco mais suave, quase como um deslize, e o cheiro de ozônio que acompanhava era intenso. Era a Gitai, a camuflagem, um Kagewani que se manifestava através da imitação imperfeita da realidade. O sussurro de pânico se espalhou pela sala. "Dois professores idênticos?" "Sou eu", disse a verdadeira senhora Kobayashi, sua voz firme, embora a confusão fosse clara em seu rosto. "Aquela não sou eu." A outra Kobayashi deu um passo à frente e o som dos seus sapatos era quase igual, mas tinha um leve arrastar que a verdadeira não tinha. O cheiro adocicado e enjoativo inundou a sala. Os alunos começaram a se levantar, alguns gritando: "Ai meu Deus, são duas!" O som de carteiras sendo arrastadas e cadeiras caindo preencheu o ambiente. A Gitai, na forma da senhora Kobayashi, não atacou fisicamente. Ela apenas observava, e o zumbido elétrico que a acompanhava aumentava. Seus movimentos eram como os de um reflexo, quase perfeitos, mas com uma leve defasagem sensorial, um toque de irrealidade. O pânico se espalhou como fogo. Os alunos correram para a porta, tropeçando uns nos outros. Gritos histéricos, o som de pés batendo no chão e empurrões dominavam o corredor. Mas lá fora, a confusão se intensificou. O som de múltiplas vozes chamando nomes, mas vindas de lugares impossíveis. Passos que se duplicavam, ecos que não deveriam existir. Yumi, ao lado de Akemi, gritou: "Akemi, estou aqui!" Mas Akemi já estava sendo puxada por uma Yumi que soava idêntica, mas tinha um cheiro estranho e um toque frio em sua mão. A escola se tornou um labirinto sensorial de enganos. A Gitai estava por toda parte, criando imitações de alunos, professores, até mesmo de objetos, distorcendo a realidade. Um armário que parecia se mover sozinho,
o som de uma caneta caindo repetidamente em uma sala vazia, o murmúrio de vozes que não levavam a ninguém. Era uma perseguição de percepções distorcidas, onde o medo se alimentava da própria dúvida. Os relatos de uma epidemia de alucinações e eventos paranormais na escola de Suzurã chegaram ao professor Soichi Bamba, de forma caótica. Ele foi chamado para investigar, pois os psiquiatras não conseguiam encontrar uma explicação racional. Sua chegada foi marcada pelo som abafado das sirenas de ambulâncias e o murmúrio confuso de pais e policiais do lado de fora dos portões. A escola, por dentro, estava em um silêncio estranho, quase forçado, interrompido apenas por ecos distorcidos que pareciam vir de lugar nenhum. Bamba entrou no prédio, sua expressão calma e analítica, imune ao caos externo. O cheiro de giz e madeira antiga estava misturado com o adocicado e enjoativo que ele já conhecia de outros Kagewani, um odor que denunciava a presença da criatura. Ele podia sentir o leve zumbido elétrico no ar, quase como uma estática, que parecia intensificar a cada passo. Professor Bamba, um detetive disse, sua voz tensa. Testemunhas falam em duplicações de pessoas, objetos que se movem. É como se a escola estivesse antuada. Bamba assentiu, seus olhos percorrendo o corredor. Ele ouvia o eco de passos distantes que pareciam vir de nenhuma direção específica. As paredes dos armários escolares tinham pequenas manchas úmidas e quase imperceptíveis, como se algo ligeiramente viscoso tivesse roçado nelas. Ele encontrou a senhora Kobayashi e alguns alunos, visivelmente traumatizados, encolhidos em uma sala de aula. Eles contaram suas histórias com vozes trêmulas, os soluços de Rico ecoando na sala. Havia duas de mim, a senhora Kobayashi insistiu, sua voz ainda um pouco aguda pelo pânico. Uma delas parecia oca, sem emoção. Bamba processou as informações. A Gitai, uma Kagewani que se manifestava pela imitação, uma entidade que se alimentava da confusão e da desorientação, operando através da distorção da realidade sensorial. Ela não era visível de forma comum. Era a ausência de perfeição na cópia que a denunciava. Sua arma era a paranoia. Ele caminhou para os corredores, buscando a fonte das anomalias. O zumbido no ar se intensificava, e ele podia sentir um leve calor residual onde as imitações haviam sido mais fortes. Um passo errado, um som de arrastar, onde deveria haver um andar normal, era a pista. De repente, ele ouviu uma voz. Professor Bamba, por aqui! A voz era de um dos policiais, mas vinha de um beco sem saída. Bamba sabia que era uma imitação. O tom era ligeiramente plano, sem a ressonância natural de uma voz humana. O cheiro adocicado e enjoativo era mais forte ali. Bamba ativou um pequeno dispositivo que carregava consigo. Não era uma arma, mas um emissor de frequências sonoras puras, um tom que não poderia ser facilmente replicado por uma imitação. O som era um bip agudo e constante, uma onda sonora limpa e sem variações. O zumbido da Gitai começou a falhar. O chiado elétrico que acompanhava se tornou irregular, quase um crackle de interferência. A figura do policial no beco sem saída começou a piscar, suas cores desbotando ligeiramente, seus contornos tremulando. A Gitai estava sendo forçada a quebrar sua camuflagem. A criatura, irritada pela interferência em sua ilusão, começou a se mover freneticamente, seu zumbido se transformando num guincho agudo e frustrado. Os sons de imitações desintegrando-se ecoavam pelos corredores. Objetos caindo com baques falsos, vozes se distorcendo em ruídos eletrônicos antes de silenciarem. O cheiro adocicado começou a se dissipar, enfraquecendo. A Gitai tentou se refugiar em um armário de limpeza. O som de algo escorregadio se apertando em um espaço pequeno foi audível, mas Bamba manteve o pulso sonoro. A criatura não podia manter sua forma perfeita sob o ataque da clareza. Com um último chiado eletrônico, a presença da Gitai se dissipou e o silêncio normal da escola retornou, quebrado apenas pelos ecos residuais de medo. Bamba desativou o aparelho.
A Gitai não havia sido destruída, ela apenas havia sido forçada a recuar, a se desfazer, incapaz de manter sua forma sob a interferência da realidade pura. Era uma entidade que existia na ambiguidade, na distorção. Ele olhou para a escola, agora em seu silêncio familiar. As vítimas haviam sido resgatadas, traumatizadas, mas ilesas fisicamente. No entanto, a memória daquele dia permaneceria, a dúvida sobre o que era real e o que não era. A camuflagem era mais uma peça no complexo quebra-cabeça dos Kagewani, criaturas que se manifestavam a partir das falhas na percepção humana e dos medos mais profundos. Bamba sabia que sua jornada estava longe do fim. Em cada canto da sociedade, nas rotinas e nos lugares mais inesperados, os Kagewani poderiam estar à espreita, prontos para emergir da teia de suas próprias distorções. E Bamba seria o único a desvendá-los.